pode botar filtro aqui, essas coisas. Botar mensagem, botar pergunta. Nossa. Tá minha assistente. Pra ela fazer pergunta, você bota Eu aqui. sei. Ela vai pegar o marca-textão. Ai, mas marca-textão não, vai quebrar. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ver se o som aqui tá bom. Dá uns 2 minutinhos. A Laila já entrou. Que bom, gente. Hello. Hello, Boa noite, Laila. Tudo boa bom? noite. Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô. Vou consertar minha luz Bora. aqui. Vou dar uns 2 minutinhos aí. Dá uns 2 minutinhos até todo mundo entrar. Vou falar. Oi, gente. Oi, Vanessa. Oi, Rose. Betina. Oi, Pati. Lu. Dá só um tempinho, tá, Laila? Para as meninas, para as administradoras fecharem o grupo lá e as meninas entrarem aqui só um pouquinho. Tá. Oi, gente. Oi, Vanessa. Você está gata, prima. Deus abençoe. Deus abençoe nossa live, que seja muito abençoada, que possa alcançar muitas pessoas. É um tema muito bom de se falar, que você domina bem. Eu, né? Nós. Ai, ai. Vamos orar, né? Esperar um pouquinho pra gente começar a orar. Sim. Não estou dando só um tempinho. Doutora Oi, entrou. pastora. Ai, gente. Aqui tão escuro. Gente, Tá boa escuro aí? noite. Gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o tema do poder da oração, né? E não poderíamos começar essa live de outra forma que não fosse orando, para que não nós falemos, mas que o Espírito Santo de Deus venha falar sobre as nossas bocas, né? É um tema assim que ele é bom de falar, é amplo. Se a gente fosse ficar falando sobre esse tema aqui, a gente iria ficar por horas, porque praticamente a Bíblia inteira fala sobre esse assunto, né? E vamos iniciar com a oração enquanto as pessoas vão entrando no grupo, para a gente começar a falar sobre esse tema que vai engrandecer nossa vida e vai edificar. Amém? Ainda pode fazer a oração pela nossa live, para que dê tudo certo? Amém. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, me encontro mais uma vez na Tua presença, Pai. E neste momento, Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, obras, gestos e pensamentos, Pai. Eu quero te entregar minha casa, a casa de Valesca, nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar essa live nesta noite, que venha ser alcançada, Pai. Que venha entrar no coração, Senhor. Ah, Pai, neste momento eu te entrego, Senhor. Toma cada administradora lá do grupo nas Tuas mãos. Toma a pastora Débora, abençoa a tua casa, a tua família, o teu esposo, o qual nos ajuda a puxar essa rede, o qual nós ajudamos ela a puxar essa rede, Pai. Toma aí a Valesca nas tuas mãos, que o Senhor venha cuidar da tua casa, da tua mãe, das tuas filhas, que o Senhor venha entrar com providência na minha vida, na minha casa, que o Senhor venha entrar lá no grupo da restauração agora e venha tocar no coração de cada mulher, que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo nesta noite, que o que a gente vamos falar sobre o poder da oração, Senhor, que o Senhor possa falar a cada coração nesta noite, Pai. Neste momento vai tirando todo o nervosismo, Pai. Senhor vai tirando o meu e da Valesca. Hoje que o Senhor venha usar
a nossa boca, Senhor, para falar somente o que o Senhor quer, Pai. Toma os versículos aí que a gente separa que vamos estar falando, Senhor, que o Senhor venha falar no coração de cada um, Pai, através desse versículo, Senhor. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Eu te agradeço pela vida da Valesca, Pai, o qual o Senhor colocou ao meu lado, para andar lado a lado comigo, Senhor. E é uma orando pela outra, ela orando por mim, e eu orando por ela, Pai. Eu te agradeço nesta noite, Pai. E é tudo que eu peço e já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tenho certeza que essa live vai ser muito abençoada, porque quem está nos acompanhando é o Espírito Santo de Deus, né? Amém. Gente, eu queria iniciar fazendo uma pergunta simples, né, para vocês. Como vocês têm orado? Como tem sido a oração de vocês? Né? Vocês têm orado para receber uma bênção? Vocês têm orado por um trabalho? Vocês têm orado por uma restauração? Vocês têm orado por filho? Por que vocês têm orado? Como vocês têm orado? Né? É um momento que a gente vem refletir. É um momento que eu venho fazer vocês a refletir como está sendo a oração de vocês, né? Porque a oração é algo muito importante. A oração é que liga, faz uma ligação direta aos céus, né? É uma ligação direta com Deus, né? Você tem orado para Deus fazer de acordo com a vontade dele, ou você tem orado para ele fazer de acordo com a sua vontade? Né? É outra interrogaçãozinha que a gente deixa na cabeça, porque muitas das vezes a gente ora, a gente se prostra aos pés do Senhor para ele fazer, a gente às vezes fala, Senhor, que você faça de acordo com a sua vontade, mas ninguém quer fazer esse tipo de oração, porque tem medo que a vontade do Senhor seja diferente da nossa, não é mesmo? E se Deus não atendesse os nossos pedidos? Outra pergunta. E se Deus não atender? Será que eu vou continuar servindo esse Deus? Será que eu vou culpar ele por ele não estar fazendo de acordo com a minha vontade? Porque as pessoas, elas querem as bênçãos de Deus hoje, né, Laila? As pessoas, elas oram muitas vezes para querer as bênçãos de Deus, mas esquecem de querer o Deus da bênção. O dono da bênção. Esquece de querer o dono da bênção. E a gente sabe que se a gente querer só as bênçãos de Deus, os nossos pedidos, eles não vão ser atendidos, né? Verdade. Vai ser... A Bíblia nos garante que Deus escuta todas as nossas orações, mas não garante que ele está atendendo a todas, que ele vá atender a todas as orações. Não é mesmo? E muitas das vezes a gente está tão perdida, a gente está tão querendo um milagre, a gente está tão querendo que Deus faça alguma coisa na nossa vida, que a gente esquece de buscar a presença dele e fica querendo buscar somente as coisas que ele tem para nos oferecer, as bênçãos que ele tem para nos oferecer. E esquecem de saber que o poder da oração é muito grande, porque para tudo, você pode ver que até uma pessoa que não acredita em Deus, na hora que ela está em apuros, na hora que ela está no desespero, na hora de um acidente, na hora de uma coisa, é o primeiro nome que ela chama. Deus. É o de Deus. Independente dela acreditar nele ou não. Nós temos vivido tempos difíceis. Nós temos vivido tempos complicados. Tempos que pessoas tão fracas, tão enfraquecidas, tão desanimadas, tão desacreditadas. E muitas delas estão sem forças para orar. Estão sem forças para abrir a boca para falar alguma coisa para Deus. Né? E a hora que ajoelha ali para conversar com o Senhor, mas não consegue abrir a boca para falar nada, porque está sofrendo muito, ou porque não consegue orar, ou porque não sabe orar por falta de intimidade com Deus. Mas nós temos que procurar sempre estar na presença do Senhor. A gente tem que procurar ter
comportamento, deixar de ter os comportamentos terrenos e buscar ter a busca de benefícios do céu. A gente quer os benefícios do céu, a gente tem que buscar os benefícios do céu. Só que, quando eu perguntei no início da nossa live, como você tem orado? Porque muitas das pessoas vêm questionando. Eu tenho ido para a igreja, eu tenho ido para o monte, eu tenho orado na madrugada, eu tenho ajoelhado, eu tenho, falando para Deus, de certa forma, cobrando para Deus, né? O que ela tem feito ou deixado de fazer, e minha bênção está demorando de chegar, o meu milagre está demorando de chegar, né? Mas como é que você tem orado para esse Deus? Você tem orado murmurando? Você tem orado colocando defeito para quem você está orando? Você tem orado fazendo alguma coisa errada? Então, é a hora que Deus fala, você tem orado julgando? Como é que tem sido sua oração? Porque a oração, quando a gente se prostra aos pés do Senhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão por todos os nossos pecados. Verdade. Deus ama o pecador, como a pastora Débora sempre fala, né? Deus ama o pecador. Só que o pecador tem que pedir perdão pelos pecados dele. Verdade. O pecador, ele tem que falar os erros dele perante a Deus, porque a gente, quando vai fazer a oração, a gente tem que estar de coração limpo, de coração puro. A gente tem que buscar a santificação. A gente tem que estar buscando o Senhor com coração genuíno, puro e verdadeiro, né? Então, por isso que eu perguntei, como você tem buscado ao Senhor? Porque muitas vezes a pessoa tem buscado tanto pelos outros que ela esquece de buscar por ela mesma. E quando ela chega aos pés do Senhor, é falando o que fez ou o que deixou de fazer. E não é esse tipo de oração que Deus quer. Deus quer que a gente dependa totalmente dele. E ele não quer que a gente fica orando para ele, falando o que a gente fez ou deixou de fazer, não. A gente serve a um Deus que ele tem tudo. Ele tem o ouro, ele tem a prata, ele é dono de tudo. Como é que eu vou ficar falando para o Senhor o que eu fiz para ele ou deixou de fazer? Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa da gente oferecer nada para ele, porque ele já tem tudo. A única coisa que Deus pede para a gente é que a gente dependa totalmente dele. É que a gente busque a presença dele. Porque tudo que a gente precisa está em Deus, não está no homem. A alegria que a gente precisa está em Deus, não está no homem. Deus quer somente que a gente converse com ele, que a gente tenha uma intimidade com ele. Como é que é feita essa intimidade com Deus? As pessoas muitas vezes perguntam, como eu tenho intimidade com Deus? A gente pergunta, quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Né? Porque muitas das pessoas, quando param para ler a Bíblia, elas têm preguiça. Elas morrem de preguiça. Né? A Josineide está falando que o vídeo está travando. Aqui para mim a internet está boa. A minha também. Eu estou até perto aqui do Wi-Fi. Falando que está travando, eu não sei. Eu estou perto do Wi-Fi já para isso, para não travar. Pois é. Então, nós não podemos... a intimidade que Deus quer com ele é a intimidade que a gente tem com nossos pais. Quando a gente tem o nosso pai, a gente não chega para ele para contar algum assunto. A gente conta algum assunto para o nosso pai. Ou a gente conversa sobre alguma situação que aconteceu no dia. Né? A gente conta algum segredo, a gente compartilha alguma coisa com o nosso pai. É essa a intimidade que Deus quer com ele. Que a gente pergunte coisas para ele, que a gente convide ele para estar com a gente o tempo inteiro, para que a gente conversa. A oração é você conversar com o Senhor, é você pedir para ele, né? Ele quer que a gente dependa totalmente dele. Então, para que a gente venha pedir e agradecer, independente das coisas que estão acontecendo com a gente, né? Porque eu já me peguei super triste, super desanimada, com meu coração dilacerado, e mesmo assim eu estava sentindo a paz. Mesmo assim eu conseguia buscar esse Deus, mesmo assim eu conseguia orar, né? E eu falei, Senhor, como o Senhor transforma a nossa vida através da oração? Porque em momento nenhum eu questionei a Deus pelo que estava acontecendo de ruim comigo.
Eu senti paz, independente do que estava acontecendo comigo, porque eu orei verdadeiramente. Eu orei com o meu Efeito coração da limpo, oração. né? Esse é o efeito da oração, né? Por isso que você estava sentindo paz. Sentindo paz. E nós não podemos orar por motivos errados. Nós temos que orar para que Deus faça um bem maior na nossa vida. Para que Verdade. Ele esteja presente na nossa vida o tempo inteiro. Porque é o tempo que Deus tem separado o joio do trigo. É o tempo que Deus tem afastado pessoas que não estão na mesma comunhão que a gente. É o Verdade. tempo que Deus tem afastado pessoas que torcem contra a gente, que fazem oração contrária contra as nossas vidas. É a hora que Deus tem separado o joio do trigo. Então, não adianta eu fazer o papel do Espírito Santo e ficar orando para Deus mudar as pessoas, porque Deus conhece o coração de cada um. E quem sou eu para orar julgando alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu para apresentar a pessoa para alguém ou pedir para Deus mudar? Não existe isso. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. Eu posso interceder por Verdade. alguém. Eu posso interceder. Mas eu não posso ficar pedindo para Deus mudar, porque Deus conhece o coração, né? E quando eu falo da gente não ficar falando para Deus o que a gente fez ou deixou de fazer, Deus não precisa de um currículo emocional meu. Ele já Verdade. sabe como eu estou fazendo, ele já sabe como é que eu estou orando, ele já sabe como é que eu estou buscando, ele já sabe como é que eu estou me apresentando perante a ele, né? E a gente parar de orar nos vitimizando para Deus, né? Porque Deus, ele conhece a mulher sábia. Então, eu não preciso ficar me vitimizando para que Deus tenha pena de mim, para que Deus tenha dó de mim. A gente não precisa disso. Deus já conhece nosso coração, Ele já sabe como está a nossa vida, né? Então, para que a gente possa começar a orar, para Deus vir nos restaurar, para Deus Verdade. vir fazer a diferença na nossa vida, como a Tati está falando aqui, né? Para a gente ter um relacionamento com Deus, diretamente com Ele, porque tudo que a gente precisa está nele, não está no homem, né? E eu achei alguns versículos que falam muito do poder da oração, né? São versículos fortes. E eu separei aqui Tiago, do 16 ao 18. Laila, você pode ler, por favor? Sim. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração é um justo, é poderosa e eficaz. Aliás, era um humano como nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, nessa passagem aqui fala, meu Deus, como é forte o poder da oração. Será que se Elias não cresce, se ele não juntasse a oração que ele tinha com a fé dele, será que Deus ia cessar essa chuva por 3 anos e meio? E depois Deus fez, ele orou de novo e Deus fez voltar a chover. Foi onde produziu frutos, né? Então, Verdade. é maravilhoso a gente ver na palavra quantos milagres Deus fez só com o poder da oração e da fé, né? Outro versículo que eu achei que fala sobre o poder da oração foi em João 14, do 13 a 14. Leia pra gente, Laila. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, e para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém. Então, gente, Deus garante na Bíblia, é garantido pra gente essa promessa, que tudo que a gente pedir no nome dele, ele fará. Ele fará. Por que a gente ainda duvida desse poder de Deus, duvida desse Deus do impossível, desse Deus maravilhoso, desse Deus que pode fazer o surreal na nossa vida? Porque às vezes, quando tem as dificuldades na nossa vida, muitos desistem. Porque Verdade. quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você Verdade. está ali na presença do Senhor, mais você é bombardeado, mais você é atacado. Mas Mas parece, fica meu frio. Deus, socorro, o que está acontecendo comigo?
Me ajuda, cadê o Senhor que está calado, que não me ouve, que não me escuta? Que Deus está ali, às vezes está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando entre a gente. Lá elas estão pedindo para você centralizar. Se você tem Minha o cama rosto tá branco, quietinha aqui sentando aí na cama. Ela tá aqui em cima do... Tá melhor agora? Porque se você está embaixo na câmera, tinha que ficar mais no centro, mas tudo bem. Pedro Pois é. centralizou Então, aqui em cima, nos mas vou tirar o... Deus nos garante na palavra que todas as nossas orações são ouvidas. Deus nos garante nas palavras que tudo que a gente pede em nome dele, ele fará. Então, por que ainda duvidar desse Deus? Porque quando começam os obstáculos, quando a gente é atacado, porque o inimigo, quando ele vê a gente buscando a Deus, quando ele vê a gente na presença do Senhor, orando, buscando, jejuando, fazendo campanha, é a hora que ele mais ataca a gente. E é quando muitos desistem. Ah, não fica olhando por vistas, não olha pelo espiritual e acaba desistindo da sua bênção. Aí lá vai Satanás, né? Conseguiu destruir mais uma família. Conseguiu Verdade. destruir mais um filho ali que está nas drogas. Conseguiu destruir mais um relacionamento familiar, né? Porque é a hora que Deus vem testando a nossa fé. A gente está num caminho, no caminho da nossa vitória. E Deus está ali tirando todos os espinhos, Ele está tirando todas as pedras. Lá na frente, quando a gente chegar e ver a terra prometida, a gente começa a enxergar todos os obstáculos que a gente passou e tudo que Deus tirou dos nossos caminhos para que a gente chegasse e tivéssemos a nossa vitória, né? Eu achei mais um versículo que fala muito do poder da oração, que é em Tiago 4:3. Pode ler, Laila, por favor? Quando pedem e não recebem, pois pede por motivos errados, para gastar os seus prazeres. Exatamente. Quando Deus demora de nos atender, é porque Ele está preparando o melhor para a gente. Porque a Verdade. vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Verdade. Então, a gente, nós temos que passar pelos obstáculos. Mesmo, como eu falei, Deus vem tirando as pedras do nosso caminho, Ele vem tirando os espinhos do nosso caminho, para que a gente chegue na terra prometida, né? Eu fiquei pensando, já pensou se Deus desse tudo que a gente pedisse em oração, Ele chegasse igual o gênio da lâmpada, tudo que a gente pedisse, Ele fosse lá realizar? Será que a gente ia dar o valor para as coisas que a gente conseguiu? A gente não ia dar valor, porque eu fico imaginando aquela situação. Tem um trabalhador, né? Tem um trabalhador. Ele trabalha o mês inteiro para conseguir aquele salário, né? E tem aquele filhinho de papai que chega no final do mês, só recebe ali a mesada, né? Só recebe a mesada ali. Será que aquele trabalhador não vai dar muito mais valor ao dinheiro que ele ganhou por ele ter ralado o mês inteiro para ter conseguido? Ou aquele que ganhou a mesada ali, que tudo foi fácil de ganhar, só chegou o final do mês ali, o dinheiro estava garantido, ele nem sabe de onde veio o dinheiro. Porque as pessoas hoje, elas ficam vê a nossa vitória, mas ela não vê o que a gente, quantos leões a gente matou para ter essa vitória. Verdade. E quando Não Deus sabe testa quanta a gente nossa orou lá fé, atrás. Né? quando Deus testa a nossa fé, que ele vai botando obstáculo, ele vai permitindo que aconteçam as coisas, e a gente está ali, mesmo na guerra, mesmo sofrendo, mesmo com o coração sangrando, a gente está ali insistindo, né? Verdade. Será que eu não vou dar muito mais valor no meu milagre? Eu vou dar muito mais valor no meu milagre do que se tudo que eu pedisse Deus me desse facilmente, né? Então, por Verdade. isso que Deus nos testa. Ele quer saber se realmente nós estamos prontos para receber aquilo ali que a gente está pedindo. Ele quer saber se realmente a gente quer aquilo ali que ele está pedindo. Porque muitas pessoas, elas oram para o Senhor só por vaidade. Só para Verdade. mostrar que conseguiu. Só para mostrar que quando quiser de volta está ali. E não é assim. Não é assim. A oração é algo tão puro, é algo tão genuíno, é algo tão forte. Como é bom orar e sentir a presença de Deus nas nossas vidas, né? Verdade. A gente tem o exemplo de Ana.
Ana orou 25 anos para ter o milagre dela. E a gente pergunta, como é que Ana estava orando? Como é que ela orava? Como é que ela pedia o milagre dela para Deus? Porque o sonho dela era ser mãe. E ela era estéril. Só que Deus prometeu o filho para Ana. Deus fez a promessa para Ana. E quando Deus promete, ele cumpre. Porque Deus não é homem de mentir. Só que Ana estava orando, 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 só que não soube esperar o tempo do Senhor. Ela não soube que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E o que Ana fez? Tomou a frente de Deus ali, foi tomar a frente do Senhor, né? E foi lá, pegou uma serviçal, a Penina, que trabalhava para eles, e fez casar com o marido dela e ter filhos. E Penina, muito fértil, logo engravidou. Verdade. Né? E Penina ficou jogando essa na cara de Ana por muitos anos, humilhando Ana muitos anos, porque ela sabia onde era a ferida de Ana. Ela sabia que se tocasse ali na situação, no assunto de filho, Ana ia sofrer. E pensa o tanto que Ana foi humilhada na mão de Penina. Né? Muito. Porque a gente pergunta, se ela não tivesse atravessado na frente do Senhor, da promessa de Deus, será que Deus não teria dado esse filho antes para Ana? Porque eu vi, eu não sei se, eu não tenho certo, mas eu vi falar que os descendentes de Ana, o filho de Ana, esse descendente de Ana, são os muçulmanos. Verdade. É uma geração dos filhos de Penina. E olha o que os muçulmanos fazem. Não estou generalizando, mas são povos que vivem em guerra. São povos que têm mortes em massa. Então, por causa de um erro de Ana lá atrás na Bíblia, a gente acaba bem refletindo aqui atualmente hoje. Verdade. Infelizmente, reflete. Então, para que a gente possa pedir as coisas para o Senhor e ela aguardar. Esperou 25 anos, né? Quem vai esperar 25 anos? E quando ela orou, quando ela resolveu orar, depois de 25 anos que ela falou, Senhor, o meu filho que se nascer vai te servir, eu te entrego esse meu primeiro filho, né? E o que Deus foi lá? Deus foi lá e falou, não, agora eu vou atender a oração de Ana. Deus já tinha escutado a oração de Ana desde a primeira. Mas eu acho que ele estava vendo as atitudes dela, ele estava vendo como é que ela estava orando, ele estava vendo como é que ela estava se prostrando aos pés dele, né? E Deus foi lá e deu Samuel para Ana, que significa Senhor, pedi, né? E ele foi o último dos juízes e o primeiro profeta da história de Israel. Verdade. Deus foi lá e honrou Ana pelas orações dela. E olha que bênção que foi. Ela poderia ter tido esse filho bem antes, Deus podia ter abençoado a Ana bem antes, né? Só que a gente vê aí que ela atravessou na frente do Senhor. E muitas vezes Ana ficou tão cansada que ela nem abria mais a boca. Uma pastora Débora conversando com a Lorde falou assim que Ana, ela só mexia a boca, né? As pessoas até achavam que ela estava embriagada. Mas era de sofrimento. É porque ela estava com o coração tão aquebrantado que ela não conseguia mais abrir a boca nem para orar. E muitas vezes a gente está assim, com o coração destruído, com o coração aquebrantado. A gente ajoelha ali no nosso quarto, onde ninguém está vendo, né? E às vezes a gente não consegue nem abrir a boca para falar com o Senhor, de tanto que está doendo. Mas é a hora que eu creio que Deus está ouvindo o nosso coração, que está acolhendo as nossas lágrimas. O Senhor que é um coração sincero. Para fazer que cada lágrima seja transformada em alegria. E hoje, nessa noite, eu queria pedir para vocês, dia 24 de agosto, 9 horas da noite, né? Eu queria pedir para vocês focarem um pouco em vocês. Verdade. Ora um pouco por vocês. Esquecer o foco do marido, a né? gente está orando por um ente querido, por um filho, por um emprego, por uma restauração familiar, por uma restauração do casamento. Mas vamos orar pela gente também? Vamos apresentar a nossa vida perante ao Senhor? Vamos buscar ter uma intimidade maior com Ele? Vamos buscar ter uma comunhão maior com Deus? Como é que a gente alcança
essa intimidade maior? É ler na palavra. A palavra do Senhor, né? A gente tem que conhecer da palavra. A gente tem que conhecer a história do Senhor, né? Verdade. Ou a gente tem que nos alimentarmos da palavra e da oração. A É um gente nunca complemento do pode outro. deixar de orar Os e dois de andam ler juntos. a palavra. Muitas das coisas que a gente pede em oração, elas são nós só conseguimos com oração e jejum. Então, Verdade. tudo tem um conjunto, né? Não basta só eu orar. Eu tenho que orar e ler a Bíblia. Eu tenho que orar e jejuar. Eu tenho que Não orar adianta e fazer jejuar o e não bem ler a para o outro. Bíblia. Eles andam em conjunto, né? Tudo é um conjunto. Tudo para a Verdade. gente alcançar as bênçãos do Senhor vem em conjunto, né? É a oração com a fé, é a oração com o jejum, é a oração com a palavra. Então, não, servir a Deus é fácil? Não é. Não é. Quem falar para que servir a Deus é fácil, meu Deus, tá mentindo. É louco. Porque servir a Deus é muito difícil. Porque quanto mais a gente busca, mais atacados nós somos, né? Verdade. Mas é isso que Deus quer. O nosso benefício não está na terra. Essa terra amaldiçoada, a gente já sabe que tem um Deus que vem nos buscar. Nós já sabemos que tem uma terra prometida. Nós já sabemos que vamos sentar com Jesus, né? A gente vai sentar à mesa com Deus, mas não é aqui. A gente não tem que buscar a paz aqui. É com o Verdade. Senhor. Vai ser com Deus. Então, nós vamos ser testados todos os Tempo dias. todo. A gente vai ser testado todo o tempo. A gente vai ser atacado todo o tempo, né? Então, é ser persistente, é ser perseverante, é orar mesmo quando tá tudo doendo, é orar quando tá tudo acabado, quando a gente está desistindo de tudo, quando tá tudo dolorido, sabe? É não deixar de buscar ao Senhor. A oração, né? Quando a gente ora para Deus proteger nossa família, a oração é como um manto sagrado. Verdade. Senhor, protege minha família, protege minha casa, protege. Então, a gente tem que nos cobrir com essa oração. A gente tem que cobrir nossa família com esse manto sagrado, né? Porque você vê que se você deixar de orar um dia, tu já se sente enfraquecido. Se você deixar de orar 2 dias, você já está desanimado. Se você deixar de orar 3 dias, aí já nem sei mais. Então é orar todos os dias, é orar o tempo todo. Eu não tinha esse costume de estar orando o tempo inteiro, né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a conversar com Deus na hora do banho. Na hora que eu levanto, eu agradeço pelo meu dia, por ele ter permitido mais um dia de vida. Na hora que eu estou tomando banho, eu estou conversando com o Senhor porque eu estou lembrando de alguma coisa. Na hora que eu estou trocando de roupa, eu estou conversando com o Senhor para abençoar meu dia. Na hora que eu entro no meu carro para ir trabalhar, eu estou conversando com Deus, principalmente se eu for trabalhar de carro. Aí que eu converso com Deus até lá, até chegar no meu falo na pia. Eu falo muito com o Senhor na minha pia. Muito na pia. Pois é, então a gente tem que orar o tempo todo, sabe? E outro versículo que eu achei aqui, que fala muito do poder da oração, é em Mateus 6, do 5 ao 8. Você pode ler, Laila, pra gente? Sim. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé pelas sinagogas e nas esquinas, e a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o teu quarto, feche a porta e ora ao teu pai, e que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém. E nesse versículo tem o Pai Nosso, né? Nesse mesmo, se você continuar a oração ali em conjunto, tem o Pai Nosso. Do 9 ao 13. É maravilhoso quando a gente ora, sabe, para Deus de coração limpo. É muito bom quando a gente ora para Deus de coração puro. É muito bom quando a gente ora para Deus
sem pedir nada em troca, somente porque a gente quer ter ele pertinho, somente porque a gente quer que ele seja prioridade na nossa vida, somente quando a gente quer que ele seja o centro das nossas vidas, somente quando a gente quer que ele nos usa de acordo com a vontade dele, porque muitos de nós não sabemos qual é o propósito de Deus na nossa vida, mas para que a gente possa buscar e orar para ele, para que Deus fale para a gente qual o propósito que ele tem na nossa vida, para que a gente fale, Senhor, eis-me aqui, eu sou um vaso, eu quero ser usado por ti, e que esse Deus venha nos usar de acordo com a vontade dele, né? E eu estava vendo, lendo, eu não vou pedir para a Laila ler porque é muito grande o capítulo, mas depois se vocês puderem meditar em Provérbios 31, 10, Provérbios 31, do 10 ao 31. 31. Fala da mulher exemplar, né? Essa mulher exemplar, ela era uma mulher de confiança. Essa mulher exemplar, ela fazia o bem sem esperar, sem fazer mal para ninguém. Ela sempre fazia o bem para todos. Essa mulher, ela trabalhava com as próprias mãos. Essa mulher, ela trazia de longe suas provisões. Essa mulher, ela antes de amanhecer o dia, ela já estava trabalhando. Ela já estava passando as tarefas para as suas servas. Ela avaliava o campo. Ela entregava com vontade. Ela se entregava com muita vontade ao seu trabalho. Ela administrava o seu comércio. Ela acolhia os necessitados. Ela não tinha medo do frio, porque ela sabia que todas as pessoas da casa dela eram bem agasalhadas. Ela fazia cobertas. Ela tinha um marido respeitado. Ela se revestia de força e dignidade. Ela falava com sabedoria e amor. Ela não era preguiçosa. E ela tinha um elogio dos filhos e do marido. Amém. Em momento nenhum, nesse capítulo, em momento nenhum nesses versículos, você via essa mulher intercedendo, pedindo por ela. Ela só mostrava coisas boas. Ela só transmitia coisas boas. Essa não vi ela murmurando, chorando. Ela exemplar para todos. E hoje eu vejo muitas das mulheres assim, no caso, meu marido me trocou, a outra é mais bonita, a outra é mais formosa, a outra... Gente, a beleza acaba. A formosura acaba. Será que seu marido ele pode olhar para você e falar que você é a mulher exemplar? Será que ele pode olhar para você e sentir falta do exemplo de mulher que você foi? Ou ele vai lembrar só da mulher rixosa, da mulher que briga, da mulher que ciumenta, da mulher ciumenta? Então vamos procurar ser igual a essa mulher exemplar. Ela fazia as coisas sem pensar nada em troca e Deus recompensava ela. Só pelas atitudes. A própria palavra fala, né? Muitas vezes a gente não esquece, a gente esquece de mostrar para as pessoas o nosso melhor, né? A gente consegue demonstrar para as pessoas que a gente pode sim ser essa mulher exemplar, né? E eu creio que ela, além de tudo isso que ela fazia, ela ainda orava pela família dela. Eu acho que além de tudo que ela fazia, ela orava para edificar ainda orava, né? dela. Ela fazia tudo isso ela é e ainda orava. E a tola destrói com suas próprias mãos. Destrói com as suas próprias mãos. Então, gente, eu tenho um exemplo de oração que foi algo que eu vivi. Foi algo que eu presenciei. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma filhinha que descobriu um câncer terminal, né? Quer dizer, o câncer não era terminal a princípio, era um câncer inoperável, né? E essa minha amiga, ela sempre foi uma pessoa muito boa. Era uma pessoa que eu via orando o tempo todo. Você conversava com ela, você sente uma paz. Porque a pessoa que ela vive em oração, você sente o amor de Deus transbordando por ela. Você sente a luz do Espírito Santo transbordando sobre a vida dela, né? E essa amiga minha, ela era assim. Eu sentia muita paz conversando com ela, eu sentia muito amor. E quando ela descobriu do câncer da filha dela, ela montou grupos de oração, né? E nesse grupo tinha várias pessoas. E a gente ficou meses orando.
meses orando pela recuperação da filha dela. Meses orando, né? Só que A a gente gente orava de orava pela madrugada, 3 da manhã, recuperação da né? criança. A gente orava muito pela recuperação da criança. E quando estava com poucos meses depois, ela foi piorando muito, muito, muito. E a gente sem entender, não, Senhor, a gente crê no seu milagre. Porque na Bíblia, Verdade, na tua palavra, fala no milagre. Então a gente verdade, acreditava nesse milagre da cura da filha dela. Entendeu? Então verdade. todo mundo intensificou uma oração assim, sem tamanho. E um dia ela Foi. me Fez mandou um vários áudio grupos de do oração, né? hospital. Foi muita oração. E um dia ela me mandou um áudio do hospital. E ela falou, Valesca, eu tô aqui. Ela chamava a filha dela de Milha. A Milly tá muito mal. E o Senhor já me falou que ela tá com ele. E tem um anjo aqui do lado dela, só esperando eu permitir que ela vá. Porque ela quer ficar com o Senhor. Ela já tá com ele, ela quer ficar com o Senhor. Ela só não foi ainda porque eu tô prendendo ela aqui, porque eu quero que Deus faça a minha vontade. E Deus Aí falou eu com ela, falei, senão ela ai não meu estava Deus, nessa que paz toda. situação. Eu fiquei, ai meu pai, que situação, meu Deus, eu ouvi naquele áudio, eu Mas, chorava muito, filha, porque eu tenho uma filha com quase da idade da dela, então aquilo ali me doeu muito. E logo depois, no mesmo dia, no final do dia, ela falou, não, eu parei de orar para ela ficar e eu comecei a orar. Eu falei para pra ela. Deus que podia levar ela, porque eu sabia que ela estava no bom lugar e que ela queria estar com o Senhor. E eu pegando e me botei naquele lugar, eu falei, meu Deus, se fosse eu acho que eu ia continuar orando para minha filha ficar aqui comigo. Mas Porque pensa você orar para deixar, não era vontade. Ela já estava com o Senhor, ela já tinha a resposta que a filha dela estava com Deus. Só que ela ainda estava ali porque, por ela ser obediente a Deus, pela fidelidade dela, Deus ainda estava permanecendo a filha dela ali. E logo depois ela faleceu, no mesmo dia à noite. E quando a gente foi no velório dela, quando as pessoas chegaram, eu ainda fiquei me segurando para entrar na capela. E quando a gente entrou, eu vi que ela estava consolando as pessoas que estavam chegando. Ela estava louvando e ela estava com a paz, sabe? E quando a gente chegou, que eu fui abraçar ela, ela falou: a minha Milly está com Deus e daqui uns dias eu vou encontrar com ela. Meu Deus, eu Eu nem fiquei vi olhando no a dia, eu fé daquela chorei. mulher. E ela orando assim, perto da filha dela, com um sorriso no rosto. Ela não estava chorando, porque ela sabia que a filha dela estava num lugar bom. É muito E eu Deus na falei, vida meu dela, Deus, né? ela aceitou a vontade do Senhor, mesmo não sendo a dela. E ela transmitindo, abraçando as pessoas, chegavam assim, ela que estava consolando as pessoas. E eu me coloquei no lugar dela, falei, meu Deus, se fosse minha filha, que eu estava morrendo. Eu estava pedindo para E Deus eu, me levar, porque eu não me vejo sem as minhas filhas. Eu não eu me já vejo choro a sem beça. ela. E a Sandra, naquela fé, naquela oração, mesmo sabendo que Deus não fez a vontade dela, que foi curar a filha dela, ela tinha certeza que a filha dela estava com o Senhor e que a filha dela estava no local bom e que a filha dela foi salva e que foi da vontade da filha dela permanecer com Deus e que um dia ela ia estar lá com ele. Então foi uma das provas de oração assim que me emocionou muito, porque eu vi ali uma mãe orando para ter a cura da filha. E mesmo contra a vontade dela, ela aceitou a vontade do Senhor, que foi levar a Milly para a glória do Senhor. Né? E você acompanhou essa história com a gente. Você E a sabe, gente eu orava de mandei os madrugada. áudios dela, né? Eu mandei os áudios dela e foi algo de oração, assim, que eu tive uma experiência muito forte perto de mim. Eu falei, Acho Senhor, que foi o eu mundo todo que choro, estava eu orando oro por ela. chorando aqui por coisas, né? Eu choro para ter algumas coisas e tem gente muito pior do que eu. A situação dela era bem pior que a minha e ela estava ali Verdade. feliz no Senhor, alegre pelo Senhor, mesmo independente da decisão. E se você olhar o status dela, todo dia tem uma mensagem de Deus. Todo dia ela posta um devocional. Todo dia ela tenta, sabe? É uma pessoa super abençoada. Então, a oração, ela muda a nossa vida. A oração, Verdade. ela edifica a nossa vida. A Verdade. oração, ela nos faz ficar próximo de Deus.
Porque É é com a verdade. oração que nós temos a certeza, a confiança, a convicção que tudo que a gente pede e crê, o Senhor faz, né? Verdade. A oração ela é poderosa, ela é feita em conjunto, em grupo, né? Quando o Verdade. Senhor fala, se um ou mais estiver em oração no meu nome, ali eu estarei. Verdade. Então, quando a gente está cansado de orar sozinho, bora Deus chamar sempre pessoas que coloca. estão na mesma comunhão que a gente para estar orando com a gente. A É oração, ela verdade. sara do pecado, ela fecha feridas, ela acalma, ela faz nosso coração transbordar, ela nos acolhe, né? Então, para que a gente possa sempre estar em oração, porque os tempos não estão fáceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, porque tudo que está acontecendo para a gente está nos afastando do Senhor. Tudo que a gente faz nos afasta de Deus. Então, para que a gente possa continuar tendo essa comunhão com Deus e sempre estar orando independente do que aconteça. Porque muita aquela oração, Daniel questionou o Senhor, fiquei 30 dias orando e o Senhor não escutou. E Deus falou para ele, eu escutei desde a primeira oração que você fez. E o que Daniel fez? Ele juntou a oração com o jejum, porque às vezes nós vivemos uma batalha e só a oração Verdade. é forte, mas a gente precisa de orar. E no O caso dele, ele jejum. orou e jejuou, né? No caso dele, ele se apresentou ao Senhor dando o melhor dele. Então, para que a Verdade. gente possa orar, para a gente ter uma intimidade maior com Deus, para que a gente possa orar para ser íntimo de Deus, porque Deus, ele ama todos e deseja um relacionamento íntimo com todas as pessoas. A É verdade. intimidade, ela tem um sinônimo familiar, de conforto, de confiança, de amizade. Significa proximidade. Então, vamos buscar estar mais próximo Próximo do do Senhor. Senhor. Vamos buscar depender mais dele, né? Verdade. Vamos buscar a presença dele todos os dias. Vamos conversar com esse Deus, né? Em Salmos 19, 11 fala: ninguém tem intimidade com quem não conhece. E ler a Verdade. Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Devemos fazer como o salmista nos diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, a oração, ela nos aproxima do Senhor, ela nos faz ter uma intimidade maior com Ele. Porque quando A nós oração e a conhecemos palavra, né? a oração e a palavra, a gente gera uma intimidade maior com o Senhor. Tem aquelas orações que elas já são formadas, né? Aquelas orações que elas já são prontas. Mas para que a gente, além das orações prontas, a gente busque a oração que Mais, é né? conversar com Deus, que é falar com Ele, que é falar para Ele o que está acontecendo, é pedir Verdade. socorro para Ele, pedir misericórdia para Ele, pedir para Ele estar abençoando nossa vida, derrama o seu azeite sobre a minha cabeça, derrama o sangue do seu cordeiro sobre a minha casa, vem até a mim, Pai. A gente tem que conversar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, com Igual um oração, filho conversa com o porque pai, né? Isso tem intimidade, Jesus né? tem intimidade com ele, conversar com ele. Deus, ele sabia que Judas ia trair ele. Sabia. Mesmo assim, ele orou com eles, ele comeu com eles, ele sentou na mesa com eles, né? E então, quando ele Em falou nenhum que um momento de ele vocês vão desprezou me ele, né? trair, eles ficaram questionando, né, quem iria trair Deus. E Deus mesmo assim não falou, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que a traição de Judas ia levar ele à crucificação. Mas mesmo assim, ele não deixou de orar. Ele não Verdade. deixou de Senhor. E Jesus, ele se retirava para orar, né? Diferente dos líderes religiosos da época, Jesus não orava para ser visto pelos homens. Ele orava porque valorizava a intimidade com o Pai dele. Verdade. Então, nós não somos santos, mas a gente tem que buscar a santidade na nossa vida.
A gente tem que buscar proximidade com o Senhor. A gente tem que ouvir a voz dele, né? Então, para que a gente possa estar sempre nos apresentando para esse Deus, porque ele já sabe o que a gente está passando, ele já sabe o que a gente quer. Ele só quer que a gente fale, ele só quer ouvir da nossa boca. Verdade. Né? Porque já pensou, a pessoa, não, Deus já sabe o que eu quero, não vou orar, não. Não vou pedir nada, não, porque Deus já sabe o que eu quero. Então, para que eu vou orar para ele? Não vou. Então, mas Deus, a gente tem que ser obediente, né? Obediente, porque Jesus, ele gosta do filho obediente. Ele gosta que a gente nos prostre aos pés dele, que a gente busque para ele, que a gente diga para ele o que a gente está precisando, como a gente está precisando, né? Como eu te falei, antigamente eu passava em frente a um prédio aqui em Brasília, da Procuradoria Federal, e eu sempre falava, meu Deus, como eu queria trabalhar naquele lugar. E eu sempre que passava ali, eu olhava para aquele prédio lindo da Procuradoria Geral de Presidente, eu quero trabalhar nesse lugar. Sabendo que o senhor já estava com a sua vaga lá garantida. Como terceirizada, né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não fiz meu pedido direito. Então, quando a gente aprende agora, eu falei, agora eu vou orar, eu quero um pedido direito. E quando eu falei, Senhor, queria te dar um dízimo maior, queria dar um dízimo maior para ti, para tua casa. E, tipo, deu pouco tempo, eu fui promovida. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, eu falei, Deus, ele quer escutar minha oração, mas eu tenho que saber pedir. Aí eu comecei a saber orar, eu comecei a orar. Aí depois eu falei assim, eu quero trocar meu carro. Eu já tô achando meu carro tá um pouco velhinho, eu quero trocar meu carro também. Aí surgiu a oportunidade, comprei meu carro seminovo. Eu falei, nossa, eu queria um zero. Mas tá vendo que a gente não fica feliz? Eu falei, ai meu Deus, por que eu não orei? Eu ia falar, meu Deus, eu quero um carro zero. Eu não orei pedindo carro zero, eu pedi para trocar de carro. A gente tem que saber pedir, né? Meu Deus, que eu queria carro zero. Na própria meu pai, nossa, aprender a orar. Aí, eu sempre falando, Senhor, agora eu quero ser servidora pública. Quero ser servidora pública, porque eu quero ter uma estabilidade. E Deus não demorou em atender meu pedido de novo. Então, quando eu olho para trás, eu percebo que tudo que eu pedi para Deus, Ele fez na minha vida. Quando eu falei, eu quero casar lá atrás, né? Eu quero fazer faculdade antes dos 30, eu quero ter filho antes dos 30. Tudo que eu pedi para Deus, Ele realizou. Tudo que eu pedi para Deus, Ele fez. Só que Deus, Ele gosta que a gente seja detalhista, né? Ele gosta que a gente fale do jeito que a gente quer. Então, hoje eu já oro para Deus da forma que eu quero. Deus, eu já oro para Deus. Eu já tenho uma forma diferente de orar, que eu já oro para Deus da forma que eu quero que Ele haja na minha vida, né? E da forma que eu quero. A gente aprende a conversar com o Senhor e porque Deus, Ele é perfeito. Ele gosta que a gente ora com perfeição, né? Vamos agradecer, porque vai cair. Vamos agradecer todos que entraram. Deus, ele gosta muito da pessoa que ela ora com gratidão. Entendeu? Porque, tipo, muitas das pessoas, ela pede tanto aquelas coisas, pede tanto aquele milagre, quando Deus dá, que Deus chega e faz, a pessoa esquece do Senhor. Aí é a hora que acaba perdendo o emprego de novo, é a hora que entra no deserto de novo, é a hora que começa a acontecer que volta a ficar doente, né? E Deus gosta que a gente tenha um coração grato. A gratidão, ela é genuína. A gratidão é uma passagem para algo novo na nossa vida, né? Deus, nós podemos observar que Paulo diz na situação do homem, sua falta de reconhecer a Deus e ser agradecido. Os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, né? Porque tendo conhecido a Deus e não glorificado como Deus, nem lhe renderam graça, mas seus pensamentos tornaram fúteis, os corações insensatos e endurecidos, né? Em Salmos 95:10 fala, percebemos o coração ingrato de um povo. Durante 40 anos fiquei irado com aquela geração e disse,
Eles são o povo de coração ingrato e não reconhecem os meus caminhos. Prima, vamos agradecer todos que entraram. Vamos orar para agradecer, independente das circunstâncias, né? Muitas vezes eu orei agradecendo coisas para Deus que nem tinha acontecido na minha vida ainda. Eu estava ali num deserto horrível, sofrendo muito, mas eu já orava para Deus agradecendo, eu já profetizava aquilo na minha vida. Então, vamos orar profetizando coisas boas, sabe? Vamos orar passando para as pessoas que está tudo bem, porque as pessoas, elas gostam. Ah, você está orando? Está orando para quê? Porque as pessoas gostam de ouvir as nossas derrotas, elas gostam de ouvir que está tudo dando errado. Mas são um ou outro que está ali com você. Vamos orar pela sua causa, eu estou junto com você. Vem aqui, você está orando, vem aqui, eu vou orar com você. A sua vitória é minha vitória. Eu vou orar junto com você, eu vou interceder junto com você. Você pode contar nos dedos as pessoas que fazem isso. Então, bora pedir para Deus colocar pessoas abençoadas nas nossas vidas, pessoas que realmente torcem pela gente, pessoas pelo menos que estão na mesma comunhão que a gente, pessoas que são gratas como a gente, né? Porque ali está um grupo de oração orando pelo mesmo sentido, orando pelas mesmas coisas, e ali Deus está abençoando, Deus está nos ouvindo. Porque quando meu irmão está enfraquecido, eu estou ali para ajudar, né? E eu fico... eu não consigo negar quando alguém pede para me orar. Eu me sinto... Falei, não, Senhor, eu me sinto com o meu coração alegre, cheio de paz, quando alguém me pede para ajudar em oração. Porque eu sei que eu estou fazendo algo bom para Deus, eu estou fazendo algo que está agradando a Deus. Eu já cansei de orar por pessoas quando eu estava precisando de oração. Eu já cansei de me ajoelhar pedindo pela vida de pessoas quando eu precisava que orassem por mim. Eu cansei de orar por vários minutos, por horas, pedindo por outras pessoas, pelas bênçãos de outras pessoas, quando eu precisava de um apoio. Então, vamos orar pela gente, vamos apresentar a nossa vida perante ao Senhor, vamos orar pelas pessoas que a gente ama, interceder por elas, mas não esquecer de orar pela gente. Vamos orar dia e noite. Não adianta eu fazer 20 orações por dia e não fazer oração com qualidade. Às vezes eu faço só uma oração por dia e aquela oração chegou ao coração do Senhor. Porque naquele momento que eu me dediquei, naquela uma vez ao dia, eu me entreguei, eu conversei, eu abri minha mente para Deus, eu abri meu coração para Deus, eu deixei Ele agir na minha vida, eu deixei Ele... eu senti a presença do Senhor, do que eu Prima, o dia inteiro orando. Ah, não, vou orar 10 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde, 10 da noite, sei o que lá. Então, às vezes, acaba sendo oração por obrigação. Eu não estou orando com o meu coração limpo, eu não estou orando com o meu coração puro. Eu estou orando por obrigação. Então, vamos deixar de orar por obrigação, não vamos ficar determinando horários para orar, não. A não ser quando você tem, igual a gente está com duplas de oração, que uma combina com a outra um horário e ora naquele momento. Mas bora orar a todo momento, vamos nos blindar com essa oração de Deus, vamos pedir proteção para Ele, vamos pedir para Ele estar cuidando da gente o tempo todo, para estar nos blindando, nos cobrindo com o manto sagrado dele, como eu falei lá no início da live. A oração é um manto sagrado para a nossa família, a oração é um manto sagrado para nós. E quando nós deixamos de orar, o inimigo ele está nos rodeando, ele fica nos rodeando para nos atacar, para nos atingir em alguma área da nossa vida. E se a gente estiver ali nos blindando de oração, está nos coberta de oração, ele não tem como nos atingir. E eles acabam atingindo pessoas próximas da gente, porque aquela pessoa não está na presença do Senhor, às vezes aquela pessoa que a gente ama não está liberta, e o inimigo acaba usando aquela pessoa para falar palavras para nos entristecer, para nos machucar. Mas que mesmo assim a gente não desista de orar nunca. Que a gente busque esse Deus a todo momento. E essa live já está acabando agora, em 25 segundos. E eu quero agradecer a todos que nos assistiram. Eu espero que não eu, mas nem a Laila, mas o Espírito Santo de Deus tenha tocado no coração de vocês e que tenha engrandecido. Porque da mesma forma que eu falei para vocês, eu senti para mim
e serviu para mim cada palavra